Então, hoje a gente está aqui com a professora Roseli, aqui na Universidade de Brasília. Professora, queria saber, primeiro se apresentar, né, para a gente conversar um pouco sobre como as plataformas podem ajudar de alguma forma a combater a desinformação. Mas antes disso, vou pedir para você se apresentar. Bom, Luiz Felipe, eu sou Roseli Fígaro, sou professora titular da Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e sou coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, também daquela universidade. A gente trabalha aqui no projeto da Rede Biota de como a gente consegue utilizar as plataformas como instrumento para combater a desinformação, porque a questão ambiental sempre tem muita desinformação, e de que forma também a gente pode instrumentalizar esse conhecimento nas plataformas digitais. Claro que é sempre um ambiente muito perigoso, porque lá tem muita desinformação. Então, qual seria um passo inicial, por exemplo, de reconhecer essas plataformas, esses ambientes, como um lugar de conhecimento também? Bom, essa pergunta é a pergunta que demanda uma resposta de $1 milhão, não é? Estou também buscando isso. Mas eu acho que a primeira questão é assim. A gente fala plataforma hoje como a gente fala arroz-feijão, não é? É uma palavra que todo mundo parece que entende o que é. E a gente pensa em plataforma, imediatamente você já pensa nas redes sociais, não é? E você só pensa no que você postou, se alguém curtiu, se teve like, se bombou, se não bombou. Mas eu penso que é muito importante que a gente entenda como elas funcionam. O que é plataforma? Não é? Plataforma é uma palavra que cabe muita coisa, muitos sentidos, né? Eu me lembro quando eu era pequena, minha avó me levava para viajar de trem e ela falava assim: nós vamos para a plataforma tal, não é? Então, plataforma era um lugar onde as pessoas se encontravam para fazer alguma coisa. Era um lugar que organizava as pessoas para fazer alguma coisa. Será que quando essas grandes empresas se autodenominam plataformas de tecnologia, elas são apenas esse lugar que permite que as pessoas se encontrem para se comunicarem, para passar sua mensagem? Então, acho que essa é uma primeira pergunta, sabe? Então, eu vou dizer assim, não. Essas empresas, chamadas empresas de plataforma, elas não são uma plataforma, como eu disse, essa do metrô, ou do trem, ou sei lá, ou mesmo tem até a plataforma da Petrobras, né, de petróleo. Então, você vê que o sentido das palavras também já vai mudando, né? Então, nós temos que pensar a plataforma de tecnologias de comunicação muito mais no sentido de uma plataforma de petróleo do que de uma plataforma de trem. O que eu quero dizer com isso? Que tem uma estrutura muito forte, uma organização econômica, uma organização, uma engenharia, não é? E uma administração muito forte que permite que essa infraestrutura funcione de determinada maneira e não de outra, não é? Então, se você pensa em todas os aplicativos que a gente usa, né, de redes sociais, por exemplo, a gente pensa que a gente está livre e pode pôr ali qualquer coisa, e que essa qualquer coisa ela terá uma repercussão como outras mensagens que você vê que tem repercussão. Não é assim, não é? Como é que é, então? Então, eu acho que a gente precisa primeiro entender que essas plataformas
sobre as quais nós estamos falando aqui, elas são empresas de comunicação. Elas não são empresas de tecnologia, que oferecem tecnologia e você vai lá, pega uma coisa e usa e pau. Não, elas são empresas de comunicação. Estou falando sobretudo do Google, do Alphabet e do Meta e também da Microsoft. Por que elas são empresas de comunicação? Ora, porque se você tirar a produção de cada cidadão do mundo, que põe lá uma foto, que põe lá um texto, que faz uma busca, etc., elas não são nada. Todo o dinheiro delas existe porque elas circulam, elas vendem e trabalham com publicidade, conteúdo jornalístico, conteúdo informacional, conteúdo científico. É disso que elas vivem. Produzido por terceiros, porque elas não produzem nada. Agora, com a Gemini e outras IAs, que começam a pôr essa eu chamo de maquinaria, uma engenharia, uma maquinaria, pensa numa grande indústria funcionando, não é? A IA é parte dessa grande indústria funcionando que trabalha a partir do conteúdo produzido por um monte de gente no mundo, não é? Uhum. Como se fossem todos trabalhadores produzindo coisas e levando para essa maquinaria. E aí a IA, então, esse modelo matemático vai, a partir das ordens que cada um acessa, por meio das ordens que cada um dá para acessar a informação, então vai te dando os produtos, os resultados, mas eles só existem a partir dessa contribuição de todos. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essas empresas, que a gente chama de plataformas, são empresas de comunicação. E elas são empresas de comunicação porque, por exemplo, eu vou te dar um dado aqui, inclusive que eu vou falar hoje aqui na nossa conferência. Nós temos que, entre 2024 e 2025, 90% do mercado de buscas, segundo a consultoria Mark Media, foi controlado pelo Google. Ou seja, todas as perguntas que as pessoas fazem, 90% da circulação. A Meta apresentou um lucro de 36% acima de 2024, no segundo semestre de 2025, sendo que só de publicidade somou 46,56 bilhões de dólares. Então, ela é uma empresa que circula publicidade, vive de anúncio, não é? Transforma em publicidade tudo o que a gente faz. E mais, uma coisa que a gente pouco dá atenção em nossas pesquisas é sobre o perfil dessas empresas. Em 2004, o Google, a Alphabet, quando foi abrir a sua ação para o mercado financeiro, os seus fundadores, Larry Page e Sergey Brin, eles fizeram uma carta aos investidores dizendo que a empresa Alphabet era um negócio que se aproximava das grandes empresas jornalísticas. Eles falaram isso, então que eles queriam apresentar 2 tipos de ações, assim como as empresas de jornalismo faziam nos Estados Unidos. E assim fizeram. Recentemente, em 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tratou essas empresas, Google e Meta, como empresas de comunicação e publicidade, numa de suas declarações. Então, o que eu estou querendo dizer é que essas empresas, que a gente chama empresas de plataforma, são empresas de comunicação que usam de um aparato
plataformizado de tecnologias e que o que é a plataformização? É uma forma de como vai produzir a informação e tudo que tem nelas. Ou seja, a fragmentação de quem produz e o controle, a concentração de quem recebe, tanto informação quanto publicidade. Então, é a dispersão, a quebra, a fragmentação, o não pagamento, não é? Tanto é que as empresas jornalísticas no mundo estão processando, né? Tem o caso da Austrália, do Canadá, tem processos nos Estados Unidos. Da própria Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo, agora com a IA, etc. Então, é isso para a gente dizer assim, o primeiro ponto, o que é plataforma? Plataforma é não um tipo de empresa, mas um modo de operar uma tecnologia que conta com a dispersão da produção e a concentração dos recursos. Então, nós estamos falando dessas empresas de comunicação, porque esse é o nosso objetivo aqui, falar de comunicação. Existem outras empresas, não é? Como o Uber, que é uma empresa de transporte, o iFood, que é uma empresa de entrega de alimentação, que também, portanto, é transporte, e por aí vai, não é? Bom, e aí, o que você faz com isso, não é? Como é que você vai pensar a comunicação, aquilo que você está produzindo, a sua mensagem, que agora deixou de ser produzida e circulada num formato anterior, como nós conhecíamos, que cada um fazia o seu folheto, fazia o seu programa de rádio, não é? E aí circulava entre os amigos, ou então punha uma matéria no jornal, conseguiam espaço na televisão aberta e tal. Então, além dessas coisas todas terem que continuar sendo feitas, e isso é fundamental, nós não podemos jogar nenhum conhecimento fora. Precisa fazer o jornalzinho? Precisa. Precisa fazer o folheto? Precisa. Precisa conseguir uma matéria no jornal? Precisa. Precisa conseguir uma reportagem na televisão? Precisa. E, além disso, precisa usar os outros meios que hoje, como eu estava dizendo, a forma deles controlarem a mensagem ainda é mais sofisticada. Então, veja só, e eu nem vou falar aqui de outros aspectos dessas empresas, porque é muito longo, né? Ficaria muito longo. Mas vamos pensar assim. Bom, então como é que eu consigo fazer o meu post ou o meu stories no Instagram ser visto por muita gente, né? Problema. Quem é você? Qual é a sua mensagem, não é? A sua mensagem está falando alguma coisa de interesse público que tem fundamento? Você está vendendo alguma coisa e está usando a linguagem própria da curiosidade, da emoção, muitas vezes do sensacionalismo, não é? Do exagero, uma retórica do exagero para passar a sua mensagem. Se você está fazendo isso, a tua informação não é muito bem de interesse público, não é? Como é que você vai exagerar? Você vai dizer uma mentira para chamar a atenção? Você vai desinformar para chamar a atenção? Você vai colocar uma foto que não é a foto daquilo que você realmente está tratando? Então, veja, todas essas artimanhas retóricas são muito utilizadas para aqueles que usam essas redes sociais e essas empresas, então, que gerenciam essas grandes estruturas plataformizadas, elas são utilizadas porque este é um mecanismo que essas empresas controlam para fazer o quê? Monetizar
o conteúdo. Para você conseguir os tais likes e tais cliques, você precisa sair de uma determinada bolha e alcançar, não é? Muitos aderentes, vamos dizer assim, né? Muitos likes. Professora, você falou aqui coisas super interessantes sobre... Então, de um lado, a gente tem essas empresas de plataforma. Elas não só criam a infraestrutura necessária, mas elas também curam o conteúdo que está sendo distribuído. E aí, do nosso lado, né, fazendo um conteúdo que está tentando se preocupar com veracidade da informação, com boas fontes, uma informação confiável, normalmente esse conteúdo tende a não ser privilegiado nas plataformas, porque elas estão privilegiando, muitas vezes, discurso de ódio, desinformação, que é o que está gerando o like. Então, a boa informação está numa espécie de trincheira. Como é que a senhora vê isso? Precisa entender, mais uma vez, que aí operam, no meu modo de ver, duas forças. Pensa assim, que nós estamos... Essa informação, então, de interesse público, ela está sendo confrontada por duas forças, nessa lógica das empresas plataformizadas de comunicação. Quais são essas duas lógicas? Uma lógica é a lógica da própria empresa, que ela funciona e tem esse lucro todo que eu falei aqui para vocês, porque ela funciona desse jeito que eu vou falar aqui, não é? Ela não produz nada, quem produz somos nós, tá certo? Mas ela oferece os modelos de como nós temos que produzir. Então, ela fala assim, antes no jornal, para você publicar uma matéria no jornal, você falava assim, qual é o espaço que eu tenho? Quantas letras tem que ter no meu título e tal, né? Hoje, eles também têm um formato. Tem um formato e tem esse formato, ele tem que ser daquele jeito, porque ele propicia uma determinada circulação, não é? Então, elas também controlam a circulação. Antes, o jornal, a televisão e etc. A televisão já é um pouco diferente, mas pensa no material impresso, alguém tinha que circular. Então, a empresa jornalística produzia o conteúdo, a gráfica imprimia e uma empresa de distribuição, circulava, não é? Tinha-se o controle, então, de vários agentes aí para resolver o problema, de chegar a informação na sua mão. Uma revista, né, as revistas, por exemplo, muito informativas, que foram muito importantes até 2010, 2015, não é? Para elas chegarem à mão dos assinantes ou nas bancas de jornais, tinha um exército para distribuir esse material, né, pelo Brasil. Tinha um conjunto de gráficas distribuídas pelo Brasil para imprimir esse material. Hoje não. Então, essas empresas de comunicação plataformizadas, como elas controlam os satélites, elas controlam os cabos de fibra ótica que ligam os continentes, como elas controlam os data centers que tem lá, que guardam os nossos dados. Então, veja, eu estou falando de uma maquinaria muito pesada que elas controlam. Então, tem data center que é uma fábrica. Não tem nada na nuvem, né, Não professora? tem nada na nuvem. Então, se conversa de nuvem, essa nuvem não tem água e não chove. É uma nuvem pesada que precisa de muita água. E esse é um tema muito importante para a luta pela sustentabilidade, porque estão vendendo para a gente uma conversa de que essas empresas não poluem. É mentira. Elas poluem
muito, e mais, elas usam recursos naturais, como a água, tirando essa água de muitos lugares de populações, e isso vai começar a acontecer cada vez mais. Usam minérios, que também prejudicam os territórios, sobretudo daquelas populações mais fragilizadas, não é? E a energia que elas soltam para o meio ambiente esquenta todo o meio ambiente ao redor, prejudicando a fauna e a flora. Então, nós precisamos saber que não tem nuvem, isso que você falou. Então, quando você põe lá, você dá bom dia para a sua IA, tá? Esse bom dia que você deu custou 1 litro d'água para ela operar. Então, a IA não é uma amiguinha inteligente, não, é uma sentença matemática que, para operar, precisa de muito dado e muito cálculo. E essa operação, que é feita em segundos, precisa de uma infraestrutura muito robusta, muito forte, que consome muita água, muita energia. E no caso do Brasil, energia é água, então é água e água, tá? Porque o Brasil, 60% quase da nossa energia vem da água hídrica, né, hidroelétrica. Então esse é um lado em que eu tenho uma maquinaria que dá como eu tenho que produzir, que usa tudo isso de infraestrutura e também circula como por meio da sua fibra ótica, também pelos satélites, que também usa energia. Logicamente, conectando aí, não é? Diferentes pessoas no mundo, diferentes regiões, diferentes realidades e contextos. Então, isso é controle, isso é absoluto controle do que se produz contemporaneamente. Nós teremos saudade do monopólio da Rede Globo. Hoje, a Rede Globo e as outras empresas de comunicação que foram analógicas até os anos 90 são satélites. Dependem do Google e da Meta para existirem. Não é? Então, essas grandes plataformas, elas não só ficam com a nossa informação, que você voluntariamente vai lá e produz o seu post, a sua mensagem, etc., mas elas também ficam com os dados de toda a produção jornalística, publicitária e de entretenimento que se produz hoje no Brasil e em outros lugares do mundo e que usam a tal nuvem dessas empresas. Professora, para a gente falar de solução desses problemas, tem 2 anos que se tentou aprovar no Congresso a regulação dessas plataformas na forma do PL 2630. A gente viu o poder do lobby, né? Enfraqueceram tanto a proposta que sequer hoje ela é considerada para entrar na pauta. Na sua visão, a resolução necessariamente passaria por uma regulação do poder público? Olha, é claro, veja, se o dono da padaria, para abrir a sua padaria, precisa obedecer à legislação do município, por que uma empresa de tal vulto, com tal poder econômico, que vem para um país, não tem que ser regulada? Não é? Sobretudo trabalhando com algo tão relevante como é a informação, que é o que nos une enquanto sociedade, que nos dá esteio de sociedade. Né? Então, nós precisamos, uma das grandes batalhas que temos o desafio de enfrentar é esse da regulação. E veja, não é um desafio fácil, porque tudo isso que nós estamos vendo do ponto de vista da geopolítica, desses embates com o governo Trump, o governo brasileiro e outros governos, tal, se dá ocasionado pelos interesses dessas grandes plataformas, porque também lá nos Estados Unidos, não é? Eles estavam, sobretudo nos estados com direção democrata, nos governos, eles estavam avançando bastante em regras para conter a ação monopolista dessas empresas. Então,
as primeiras atitudes do próprio governo Trump foi garantir que os processos de regulação fossem estancados nos próprios Estados Unidos, não é? Então aí junta essa forma de atuar das plataformas, o interesse econômico. Por que elas não querem regular? Aí era a pergunta, mas por que elas não querem? Se o dono da padaria abre a sua padaria e tem uma regra, se a Globo obedeceu essa regra, tem uma regra, não pode fazer tudo o que quer, não é? Por que essas empresas não querem? Porque elas querem o lucro máximo, elas querem extrair de nós todas as nossas produções e querem circular todas as nossas produções, porque a forma do capital financeiro, que são 6 grandes grupos que controlam todas essas empresas, Meta, Aquele Alphabet... monopólio GAFA, né? Todos, olha, eu vou dizer aqui, a nossa pesquisa do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, nós vamos logo publicar um sumário executivo que fala um pouco do perfil dessas empresas. E eu tenho aqui, são The Vanguard Group, o BlackRock, o Fidelity Management, o SSGA Fundo Management, o T. Rowe Price Associates. São essas as empresas, são 6 grupos que comandam Google, grupos financeiros que dominam as ações de Google, Alphabet, Microsoft e Meta. Não é? Então, os interesses financeiros estão acima de qualquer coisa do interesse da nossa sobrevivência na Terra, das populações, do direito civil, da cidadania, dos direitos trabalhistas. Da democracia. Da democracia é uma coisa que atrapalha. A democracia atrapalha essa gente. Então, por isso é que eles se juntaram com o que há de mais conservador das ideias no mundo, inclusive neonazistas, etc., porque isso é um esteio onde a sua falsa ideia de liberdade avança bastante. Então, como eu disse, de um lado tem essa força que nos comprime dessas plataformas, né? Dessas empresas de comunicação de plataforma, que tem todo esse poder que eu estou falando aí para vocês. Uma infraestrutura grande, um capital financeiro poderosíssimo que investe nelas e tem necessidade de retorno rápido. Então, não dá para pensar muito. Regular seria ter que pagar impostos, não poder deixar pedofilia, não poder deixar informações que desagreguem a sociedade, antidemocráticas e tal. E isso tudo vai tirar dinheiro delas, não é? Isso tudo vai tirar dinheiro porque, por incrível que pareça, nós chegamos numa situação da sociedade contemporânea em que clique é moeda. Por que clique é moeda? É isso que a gente tem que entender. Por que eu dou um like ali e aquilo chama monetizar? Não é? Poxa, eu falei que o Bolsonaro é lindo. Clique, tem lá, sei lá, 30% desse povo doido que vai lá dar um clique. E por quê? Bom, primeiro porque eles concordam com isso, então tem lá a loucura de cada um que a gente tem. Agora, como é que isso chegou para tanta gente? Não é? Que operação tem aí? Então, que segredo que eles não abrem para a gente? Esse algoritmo, né? Então, a regulação também vai falar de transparência do algoritmo, né? Nós precisamos saber como é que isso circula. Por que um monetiza e o outro não monetiza, não é? Mas, então, esse like ganhou, vamos dizer, essa visibilidade. O que isso significa? Significa... Viralizou, né? Viralizou, não é vírus, tá? É dinheiro.
é moeda. E que moeda é essa? É em dólar? Não, será em dólar lá no mercado financeiro, mas são dados. Quando você, muito inocentemente, deu lá um clique em alguma coisa ou postou alguma coisa, você entregou os seus dados. E não é CPF que eu estou falando, não é nome, não é RG, não é conta de banco, isso aí já foi faz tempo. Ele já tem isso. Isso aí eles já têm, não precisa mais, tá? Mas quais são os dados necessários então, Roseli? Os dados necessários é da sua atividade humana, das suas relações humanas, é tudo que você pode fazer nas relações com outras pessoas, o ambiente que você circula, onde você anda, a batida do seu coração. Outro dia eu estava entrevistando um cientista para a nossa pesquisa, ele disse: Roseli, o teu celular captura as batidas do seu coração e isso pode ser uma informação importante para o seu plano de saúde, saber se você tem alguma doença ou não. Os passos, o ritmo dos seus passos no chão pode indicar se você está cansado ou não, se você tem alguma debilidade ou não. É isto que vale, porque isto é vendido. E é essa montanha de dados dos seres humanos, das atividades sociais, é que vale muito dinheiro. Por isso que os fundos financeiros investem nessas empresas, porque quem controla dados controla o mundo. Veja o que está acontecendo. Então a gente não está delirando. Toda a luta geopolítica hoje em torno das riquezas naturais de território, água, minérios, é para poder obter mais dados para fazer, por exemplo, a guerra em Gaza, que tem uma máquina, uma arma que vai direto no alvo, não é? E que tem drones para espiar todo mundo. Da onde saem essas informações? Sai das suas informações do seu clique. Por incrível que pareça. Tá? Eu não estou delirando, é verdade isso. Não é? Essas informações, isso já saiu vazamento de como a Meta atuou para esses governos e outras, a Alphabet, etc. e tal. Não é? Então, esse é um lado. Toda essa maquinaria, eu ainda não falei do outro lado. Esse é um lado. Veja quantas coisas que nós estamos falando. Então, dado hoje é uma riqueza. Não sei o que eu vou fazer com isso. Guarda. Guarda que uma hora vai aparecer. Inteligência artificial, esse nome, essa metáfora, não significa nem inteligência nem artificialidade. Significa o quê? Muitos seres humanos produzindo dados e muitas sentenças matemáticas, muitos algoritmos, organizando esses dados à medida da necessidade que a sociedade pede, né? O seu prompt, tá certo? Então, para que é esse monte de dado que a Roseli disse que eles coletam da gente, até minha batida do coração? Para você depois fazer uma pergunta e a IA te responder, porque essa resposta matemática é uma sentença que precisou de bilhões, trilhões de dados para juntar e dar uma resposta para você. É isso. Boa. Mais uma pergunta, professora Dione. Tá. Para fechar. Eu acho que a gente... Então, para fechar, meu querido, minha querida, que tá só para complementar, né? A gente está falando também de informação, a gente vê que um grande setor que é afetado pela desinformação são as informações ambientais, né? Muita informação com relação às queimadas, por exemplo, e elas entram nessas plataformas e viralizam, né? Então, de que forma a gente pensar soluções para isso, né? Para combater esse problema? A gente precisa, então, ter esse outro lado, que nós somos premidos por esse outro lado. O que é esse outro lado? É uma tradição cultural, um imaginário da nossa população de que os recursos naturais são infindos, que eles se renovam infinitamente.
apesar de toda a intervenção danosa que temos feito nessa natureza. Então, isso é uma coisa que está na cabeça, no imaginário das pessoas. Outra questão que está no imaginário das pessoas, e que isso é o mais grave, são os chamados dogmas, né? Aquela crença que a pessoa tem que aquilo é vontade divina, que se está acontecendo é uma vontade divina. Seja o meio ambiente, seja porque a pessoa... Saúde, a pessoa adoeceu, a pessoa é pobre, a pessoa está perdida, isso é uma vontade divina. Então, é difícil, não é? Porque nós somos uma nação muito religiosa, muito crente, muito mística. Então, como trabalhar com isso para informar adequadamente? Eu acho que nós devemos sim usar toda essa maquinaria, mas para fazer coisa bem feita, né? Sabendo das dificuldades que as nossas mensagens não vão alcançar viralizar, como disse você, a não ser numa situação como aquela das queimadas, né? Ou aquela denúncia sobre pedofilia, né? Então, mas a gente tem que fazer. E vejam, foram denúncias muito certeiras, sem usar nenhuma diatribe, não é? Nenhum adereço sensacionalista, não é? Foram informações apuradas, dadas de maneira muito simples, muito direta e de uma forma que passou muita segurança e credibilidade. Então, eu acho que credibilidade dos entes e dos agentes que vão passar a informação e como essa informação se estrutura, a apuração da informação e uma linguagem simples e direta são materiais fundamentais para a gente tentar furar a bolha, sabendo de todas essas injunções que nós temos, as crendices, os dogmas, o poder, um pensamento hegemônico e todos os interesses econômicos dessa estrutura plataformizada que eu falei aqui. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que usar todos e não esquecer de uma coisa: nenhuma plataforma, nenhum Instagram, nenhum WhatsApp substitui o contato direto, olho no olho. A gente tem que juntar tudo. Então, na sua cesta de relacionamento, tem que ter assim, o dia que você vai falar com a pessoa, com aquela comunidade pessoalmente. O dia que você vai falar e vai levar uma historinha, um livreto, um jornalzinho, um folheto e vai explicar e ler junto. Sabe? É isso que a gente sempre fazia nos anos 70, 80. Não é? E além de tudo isso, você vai pegar uma versão simplificada desse material e dessa sua fala e vai gravar, vai pôr no YouTube, vai pôr em todo lugar que você tem direito. Sempre com credibilidade, confiança de que aquela informação foi apurada, é verdadeira, tem fundamento, é de interesse público e você vai passar isso de uma forma simples e direta, chegando no coração da pessoa, mostrando que aquilo é importante para a vida, não só dos seres humanos, mas de todo o planeta, não é? E mais, para a vida daquele ser humano que está ali e do netinho dele, do filhinho dele, não é? Mostrando que as futuras gerações também têm direito a ter uma vida decente, uma vida digna, respirando e cultivando o nosso planeta de maneira para conseguir um bem viver, né? Então, mas nós estamos em uma disputa muito ferrenha com um conjunto de empresas que
aprofundou ainda mais a exploração do ser humano, do trabalho do ser humano, do trabalho manual e intelectual do ser humano, né? Porque eles andam juntos. Não existe essa separação. E só para vocês saberem, o número de trabalhadores plataformizados, não só esses de entrega, de transporte que a gente conhece, mas, sobretudo, das áreas tecnológicas e chamados trabalhadores dos serviços e jornalistas, publicitários, engenheiros, professores, artistas, aumentou muito, não é? A plataformização desses trabalhadores, sendo então não remunerados muitas vezes pelo conteúdo que eles produzem. Então eu acho que nós estamos numa batalha contra dragões, não é? Ferozes, mas a gente, coração grande e persistência é o que nos leva para adiante. Professora Roseli Fígaro, muito obrigado por essa conversa, um prazer te receber aqui na Universidade de Brasília. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente.